Fala, galera, estamos aqui hoje com o Eduardo, vou chamar de Edu, tá? Positivo. Lá da 3 Max Centro Automotivo. O Eduardo tem vasta experiência aí no ramo e nós trouxemos ele hoje aqui, o nosso convidado de honra, inaugurando esse podcast, o primeiro podcast do Na Oficina. E seja bem-vindo, Edu. E espero que, né, esse relacionamento que a gente já tem de longa data, que ele traga bons frutos para esse novo projeto que nasceu lá na R100, mas aqui a gente vai falar de tudo, aqui a gente não vai falar só de funilaria e pintura. Então seja bem-vindo e vamos bater esse papo aí hoje e trazer muita informação aí para quem vai acompanhar a gente nesse canal. Show de bola, Felipe. É uma honra para mim, né? Ser o primeiro aí do podcast. E é um canal que se abre pra gente. Para quem ainda não me conhece, conhecido como Du, né? Tô aí com uma empresa própria há 20 anos, 30 no ramo e fora quando era criança com meu pai, de moleque. Sempre gostei das rodas, né? Perdi umas pontas de dedo nas bicicletas e tô nisso mais pela paixão. Até pela paixão, é o que mais me move. Então, quando você convidou, bate pronta. A gente, nas horas vagas, a gente fala de carro. Nos passeios, a gente fala de carro. Nos encontros de amigo de churrasco, fala de carro. Então, eu fico muito grato, né? Da gente poder fazer esse bate-papo. Tem muita coisa para falar, com certeza. É isso aí. Odu, e aproveitando o gancho já, falando da nossa história, que a gente se conhece junto, e aproveitando do que você falou agora, é exatamente isso. Por mais que eu sou lá da funilaria e pintura, sempre que tá junto com os entusiastas de carro, sempre um assunto puxa o outro. É a mecânica, é a suspensão, é a roda, é a tapeçaria, é a parte elétrica. Então, assim, a ideia do nosso podcast aqui vai ser trazer esses profissionais mesmo. E hoje, o que eu queria trazer com você aqui? O que a gente vem vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, nas oficinas. Que os carros hoje dependem muito da tecnologia, né? E falando em oficina do interior, a gente conversa muito sobre isso nos bastidores. O pessoal de oficina do interior tem a síndrome do vira-lata, né? Que acha que tudo chega primeiro nas capitais. Só que a realidade do mercado hoje mudou muito, porque assim, todo carro moderno hoje, todo carro de alto padrão, ou qualquer carro lançado, já tem no nosso mercado aqui, tem na nossa cidade. Então, assim, todas as oficinas teriam que estar preparadas para atender esse mercado que cada vez é mais exigente, né? Eu costumo falar que hoje, para eu tirar um para-choque traseiro de um carro, eu preciso de um scanner para o sensor de estacionamento voltar a funcionar. E o que a gente vem falando, que você já me deu várias aulas sobre isso, os sistemas hoje, ADAS e sistemas de pré-colisão, que hoje, se o profissional não estiver preparado, ou se não estiver preparada, não consegue nem mais pôr a mão num carro desse. Né? Felipe, o assunto que você tocou é bem sério, a gente vive na oficina. Como eu comecei pequeno, meu pai consertava Fusca, Brasília, Corcel, Variante, era o que tinha de tecnologia. Né? Qual que era a tecnologia desses carros? O rádio. A maior tecnologia que eles tinham era o rádio. Né? Fora a engenharia empregada. Nem alarme de fábrica vinha. Não tinha existia. Nem para se colocar. No início começou a aparecer um alarme no freio, entre outras coisas, né? O radinho, o cara lá colocava um toca-fita com um tojo de gaveta para tirar do carro para ninguém roubar. Então, ou seja, o carro malemar tinha uma tranca. Então, ou seja, a tecnologia que a gente conhece, não tinha nada. Podemos dizer que o rádio era a maior tecnologia embarcada no carro. Realmente, toda tecnologia demora a chegar para nós, consumidores em geral, né? Então, aí o que você falou faz sentido. O pessoal acha que, lógico que numa grande capital chega primeiro, porque a demanda, o consumo disso é muito maior. No interior vai demorar. Não que nós não estamos preparados. Nós temos que estar preparados, qualificado para isso. É isso que eu quis dizer, Edu. Exatamente isso. Então, eu concordo e cabe a nós, num canal desse, difundir essa informação. Porque até um tempo, mudando um pouquinho da tecnologia, até um tempo, os concorrentes se sentiam inimigos. Tipo, o que eu sei eu não conto para você. O que o outro sabe não conta. Então, ficava um mundo fechado, onde um cometia um erro aqui e pagava por isso, o outro também cometia o mesmo erro e não se conversavam. Por mero brilho, por mero, né, orgulho. E hoje mudou.
A quantidade de informação que nós temos, que nós recebemos, que nós buscamos e que os carros trazem, não dá para ser mais assim. Hoje, vamos falar aí numa caca, vamos falar o português claro, você danifica, às vezes, um serviço de R$ 1.000, você danifica uma peça de 7, 8, 10 mil, 15 mil. Então, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Ou até por orgulho. Tô mexendo num carro tal, consegue me dar uma dica? Eu sou um cara que digo sempre, eu não tenho vergonha de perguntar e muito menos de explicar, de passar a informação. Eu não me sinto. Então, a gente precisa, sim, buscar a informação. O carro veio conforme você falou, aí da tecnologia do rádio começou, tínhamos lá os relógios analógicos, logo depois vieram alguns relógios digitais, sensor de combustível, foram as primeiras. Quando foi ali meados de 85, nós já começamos a ter algo que já existia lá fora. Porque a tecnologia, quando é lançada, ela é muito cara. Um exemplo claro é pegar o pendrive. Hoje o pendrive todo mundo tem e nem usa mais. Mas quando ele apareceu no mercado, era quase que difícil de comprar, né? Para a maioria das pessoas. Então a tecnologia, quando ela ainda é muito cara, isso acontece com os carros. Normalmente o carro sai num valor mais alto e com o passar do tempo, ele vai diminuindo. A tecnologia começa a ficar mais acessível também, né? Sim, a produção aumenta, cai o preço. É normal. Então, começou a chegar, depois de 86, algumas outras tecnologias embarcadas no carro, que foi um grande desafio para a engenharia. Porque termos eletrônica, estaticamente falando, numa televisão, parada em casa, funcionava ok. Mas dentro do carro que vibra, trepida, ela já não funcionava tão bem. Então foi passando por aprimorações e também deixando de lado. Por quê? Esse negócio não funciona. Né? Então a gente veio evoluindo. E aí o que a gente evoluiu, a partir de 90, que já tinha aí o Gol GTI com injeção eletrônica, o que a gente evoluiu dali para frente, em termos de tecnologia, é absurdo. É absurdo. Tem sistemas nos carros hoje que o próprio proprietário tirou zero e não sabe que tem. Né? Essa semana eu atendi uma cliente... Não sabe usar, não sabe como funciona. Atendi uma cliente, você falou de hadas, atendi uma cliente que ela tinha um Renegade e fui explicar um negócio para ela, zero, ela tirou zero, e ela não sabia como é que calibrava os sensores. A distância, a faixa, ela não sabia. Ou seja, até quem deveria passar mais informação, que são as concessionárias, não deu essa informação básica para o cliente. Du, aproveitando esse gancho, falando de concessionária, a gente fala muito sobre isso também. Sempre o consumidor, ele acha que a concessionária é a principal ferramenta para ela fazer uma manutenção no carro dela, porque é o carro da marca. E a concessionária, na cabeça dos consumidores, eles acham assim, não, lá tem que resolver qualquer problema porque eles são a concessionária. E a gente sabe que na prática do dia a dia não é bem assim que funciona. No meu caso, falando, a gente sabe que, por exemplo, a maioria das concessionárias terceirizam o serviço de funilaria e pintura. Sim. Terceirizam o serviço de manutenção de ar-condicionado. A gente sabe que isso funciona na prática, mas os consumidores que estão nos assinam, às vezes não sabem disso. E aí você fala assim, mas a concessionária não tem o treinamento, não tem a ferramenta para fazer. O que a gente acabou de falar do ADAS. Se a gente falar na nossa cidade, por exemplo, nenhuma concessionária tem o aparelho do ADAS para calibrar o ADAS. Então, assim, e aí a gente não está falando de uma marca específica. Todas as marcas. Eu posso falar com garantia, sem medo de qualquer represária, que nenhuma concessionária está preparada, por exemplo, para calibrar um ADAS. Então, assim, esse nosso bate-papo aqui é exatamente para isso. E eu acho que o que eu disse há alguns minutos atrás, de falar que os nossos profissionais têm a síndrome do vira-lata, é que assim, o cara acha que isso nunca vai chegar na oficina dele. É o cara ainda a gente conhece isso, o cara ainda que está insistindo em, por exemplo, fazer manutenção em carro carburado, né? Uma tecnologia que já não existe mais, muito pouco, né? A injeção eletrônica evoluiu muito, né? Nas injeções programáveis, nem vamos estender o assunto aqui sobre isso. Não. Mas assim, o que eu quis dizer com essa palavra é que, assim, a gente troca bastante ideia e vai buscar conhecimento fora, né? Nas capitais, como a gente falou, mas eu acho que o que você falou de mais legal aqui é essa troca de informação. É esses profissionais da área pararem com esse negócio, o cara é meu concorrente. Não é concorrente. É o que eu falo, funilaria e pintura, no caso, né? Mas isso no autocentro, na mecânica, na elétrica,
ninguém dá conta de atender a todo mundo, Não dá. né? E aí Não o que dá. eu falo, esse ramo nosso é um ramo local. O cara não vai sair lá de São Paulo e trazer o carro para você aqui. Pode ser um ou dois, talvez num serviço específico. Pode ser, mas é um mercado meio que local, né? Então, assim, essa troca de ideia, essa troca de informação, que é o que os profissionais do nosso ramo precisavam abrir a mente para isso. Falar, pô, todo mundo aqui tá no mesmo barco. E é aquele caso que você falou, às vezes desmontando uma peça, desmontando um, um componente, ele pode prejudicar um que é 3 vezes mais caro que o valor do serviço que ele cobrou. Com certeza. E às vezes ele não faz por maldade, faz por falta de conhecimento. Não é nem assim por imperícia, vamos dizer assim. Não. Ele não tá, né? Ele ainda acredita que é como era o Fusca e a É Brasília. Se não isso. deu certo, faz de outro jeito, faz de outra forma, desmonta de novo. E normalmente nos carros, hoje em dia, não são. Não são assim, né? O pessoal levando para o meu ramo, e aí você vai puxar para o seu, o pessoal ainda fala assim, a lataria de antigamente era muito melhor, as chapas eram mais grossas, os carros, eles têm a impressão que os carros eram mais fortes, né? Quando batia, pô, não fez nada. Aí, assim, tem toda uma tecnologia por trás E o disso. ocupante, Isso, aí você pegou no ponto. É isso né? que eu ia dizer. Hoje os carros têm a tecnologia para ter os pontos de pré-deformação, para amassar para o impacto não chegar para quem está dentro do carro. Então é tudo isso. E aí, assim, a técnica também para fazer, a funilaria para fazer, a reparação também mudou. E assim como no Auto Center. Sim, Hoje, para você, por exemplo, né? A gente já falou muito sobre isso. Você vai alinhar um carro hoje que tem direção elétrica. Se você não tiver o aparelho lá, você não alinha mais. não é só o alinhador mais. Isso, aquela rampa que tinha, que todo mundo conhece, é uma rampa de alinhamento, já não é mais a Já não é mesma mais. coisa. Então, assim, é isso que. Eu tenho, assim, várias histórias de concessionária, né? Várias. O que a concessionária tem a mais do que a gente? O acesso ao catálogo de peças do carro, a peça original com mais facilidade. Porém, até o teu irmão me convidou e eu te dei aula há muito tempo no Senai, né? Então, eu fui um cara que gostou de dar aula, gostou de ensinar. Então, eu trouxe muita gente nova para minha oficina. E eu tenho muitos ex-funcionário, ex-aluno dentro das concessionárias. Então, quer dizer, o que eles têm a mais? Pelo contrário, histórias concessionárias. Tive um cliente que suspeitou que o carro estava indo para revisão e estavam só cobrando. Ele foi na minha oficina, marcou o filtro de óleo e levou. Quando ele foi buscar o carro, ele voltou na minha oficina, era o mesmo filtro de óleo. Não Ou precisa seja, trocar. a concessionária não trocou o filtro, né? Tirei um carro zero, a menina veio, o senhor não quer colocar protetor de cárter? Eu falei para ela, legal. Eu falei, o seguro sabe disso? Como assim? O carro não é para ter protetor de cárter por uma questão de colisão, o motor para o chão e não para dentro do veículo, para proteger vidas. E a concessionária está vendendo o A protetor de profissionária kart. me vendendo o protetor de cárter. Então, quer dizer, ela não tem essa informação e nós temos, né? Então, quer dizer, e já teve vezes trocando uma ideia na concessionária, porque eu fiz tal coisa, e eu falei algo pro cara que eu falei, eu não sabia. E o cara dentro da concessionária, né? Então, são N fatores. Teve um outro caso que eu te liguei, de um carro zero que eu tirei, que tinha mancha, e a fábrica queria voltar para a fábrica para fazer micropintura. Então, quer dizer, nós não perdemos nada, né? A partir do momento que nós somos responsáveis, também damos garantia, e N fatores. Outro fator de concessionário, um amigo falou, não, eu quero comprar os amortecedores originais do meu carro. Falei, tá bom, mas você não quer o meu orçamento? Não, não quero, não quero. Não, tá bom. Quando ele chegou com as peças novas, eu perguntei para ele assim, qual que é a garantia dessa peça? Ele falou, não sei. Falei, liga lá. Ele falou, não, o amortecedor tem 6 meses de garantia. Eu disse para ele, então, você não quis comprar o meu, que é da mesma marca, só não tem o símbolo do fabricante, e eu te dou 2 anos ou 40 mil. E ele ficou abestalhado. Ou seja, qual a informação que ele tinha? Que o original é o melhor, que na concessionária é o melhor. E nem sempre. Nem sempre. Edu, eu sempre falo assim, eu levo muito na oficina, a questão das peças originais, a gente sempre trabalha com peça original, né? É a nossa referência de padrão. Mas assim, a garantia do serviço, da aplicação da peça, eu acho que você tem que confiar no profissional e na oficina que você está levando. E aí eu falo, e aí aqui nós não estamos falando mal de concessionária, longe Não. disso. Que assim, como toda empresa do setor automotivo,
cada vez mais nós estamos deficitários de mão de obra. Sim. Né? Então, a menina que está te vendendo protetor de kart lá e não tem o conhecimento técnico para saber que o carro não pode ter esse protetor de cárter, não é culpa dela, coitada. Não. Ela está sendo colocada numa função de vendedora e ela não tem conhecimento técnico para aquilo. E assim, a concessionária, ela precisa vender o peixe dela, vender o produto dela. Sim, com certeza. Né? E assim, quando a pessoa tira o carro zero, eles oferecem lá a vitrificação. Ah, vou fazer uma vitrificação no seu carro. E a gente sabe que malemar eles vão passar um produto vitrificador no carro lá e não fazem o trabalho. Talvez se você levasse numa estética que Sim. faz realmente a vitrificação como deve ser feita. Então, eu falo assim, que a concessionária, ela é tudo comercial, né? É comercial de margarina, né? É tudo bonito, tudo funciona, mas na verdade, se você for ver nas entrelinhas, o consumidor sempre acaba pagando bem mais, colocando o acessório lá ou fazendo o serviço lá, e na verdade nem são eles, na maioria das vezes, que vão prestar esse serviço. É. Quando eu falei de orgulho, às vezes o pessoal, eu sei informação, não sei. Às vezes a gente acaba brigando com alguma concessionária, porque tem concessionária que não quer te passar uma informação técnica. Ele quer que você pague a hora. Como se a concessionária do marca X fosse capaz de atender todos os carros da marca dela que está rodando. Então é um pensamento pequeno, falando de interior, pequeno, que ela não vai dar conta. Se você amanhã falar assim, eu não atendo mais Volkswagen, um exemplo, tá? Não é a marca. Eu não atendo mais Volkswagen. A concessionária vai conseguir atender todos os carros? Não consegue, não vai, não vai, né? Então, é o que a gente estava falando, nós precisamos ser concorrentes e não inimigos. Sim. Né? O que às vezes o pessoal lida como inimigo. Então, hoje, por exemplo, na minha oficina, o cara chega lá com uma peça que ele trouxe, desculpa, amigo, mas eu não coloco. Porque nesse caso do amortecedor, 6 meses a concessionária dava, ele trocando lá. Quando ele tirou, era 30 dias. Por que isso? Minha mão de obra é desqualificada? Ou é mais do que a deles? Porque eu já peguei muito serviço corrigido para corrigir de concessionário. Não, e aí falando nisso, você deve saber isso também, informando o nosso público aqui que está acompanhando esse podcast, independente de onde vem a peça, se ela veio da concessionária, ou se ela veio de um distribuidor, se ela é original ou se ela é alternativa, a responsabilidade da aplicação da peça é sua. É minha. Então, assim, isso está no Código de Defesa do Consumidor. Tudo que acontecer com aquele carro ali, se a peça der defeito, quem vai ter que tirar para pedir uma garantia vai ser você, mesmo que não foi você que forneceu. Sim. Então, é isso também que eu falo para o pessoal de oficina, se atentar a isso, né? Porque a responsabilidade, tanto civil, criminal, e que está no Código de Defesa do Consumidor, é da oficina que tá aplicando. E aí eu falo, né? A gente tem bastante podcast e bastante pessoal que está nessa área, principalmente da parte mecânica, falando exatamente isso. Porque hoje, com a velocidade da internet, o cara consulta o preço do amortecedor na hora lá e ele pede na plataforma, chega no dia seguinte, né? Só que o pessoal não sabe, principalmente o consumidor final, que às vezes ele está comprando uma peça falsificada. E tem muita. Tá comprando uma peça paralela numa caixa de uma peça original. Sim. E aí ele chega lá para você e fala assim, não, mas esse amortecedor que você me cobrou 1.000, eu paguei 400 aqui, ó, e é o mesmo amortecedor. E na verdade não é. Não é. Né? Então, assim, eu acho que cabe aos profissionais, né, o que a gente está falando aqui hoje, é esse posicionamento de responsabilidade, né? Não é só falar assim, eu dou garantia da minha mão de obra. Não, é exatamente essa consultoria técnica. É dizer, essa peça é original do fabricante, essa peça é genuína do fabricante, isso é assim, isso tem garantia de tanto tempo, e aí não é o fabricante que está dando garantia, é o Código de Defesa do Consumidor que dá a garantia desse tempo. Sim. E assim, e principal de tudo, é a oficina que está fazendo esse reparo e falar, não, aqui é a garantia, eu vou te fornecer a peça, mas a garantia minha é de 2 anos, como você falou, ou de tantos quilômetros, e eu vou te assegurar isso. Eu acho que isso que é a confiança, isso que a gente quer passar, né? Que os profissionais da área que a gente atua têm que se conscientizar cada vez mais para isso e cada vez mais investir para isso. Sim. Né? O que a gente estava falando de aparelho e tudo mais. Sim. Hoje, questão de equipamento, investimento diário. Altíssimo. Altíssimo. Assim, para citar rápido, um dos meus scanners custa R$3.000 por ano para atualizar. Ou seja, para eu ter.
Esse é uma taxa que eu pago. Atualização de carros novos, tal, tal, tal. Aí eu pago uma outra taxa para aí entrar no sistema de alguns carros da linha Stellantis, que custa mais R$ 1.000 por ano. Então, quer dizer, não tem mais nada de graça. O que a gente precisa, ou o que os profissionais precisam é se valorizar. A mão de obra está escassa, né? E o cara chega e fala assim para você, Felipe, tá pronto, é só pintar. Mas o só pintar não é só pintar. O só trocar o amortecedor não é. Tem o tempo investido, tem o material, tem o prédio, tem um caminhão de coisas. Então, o que a gente às vezes quer falar para o pessoal, para alguns mecânicos... Outro dia eu falei para um mecânico amigo meu que tem mais tempo do que eu, ele estava cobrando merreca para trocar uma pastilha. Olha a responsabilidade que envolve se trocar uma pastilha. O valor do carro que você está pondo para dentro da oficina. Exatamente, o valor do carro. E sempre lembrar que é assim, né? Um cara na mesa cirúrgica, ele pode morrer e ele assinou para o médico isso, que ele pode morrer. Fato. E tem todas as responsabilidades, sentimento. Mas nós podemos colocar 5 vidas dentro de um carro. Nós podemos matar 5 de uma vez, em vez de um só na mesa cirúrgica. Às vezes trocando uma pastilha de freio. Às vezes trocando uma pastilha de freio. Aí vem a consciência do profissional. Quando o cara fala, preciso trocar a pastilha. Só trocar a pastilha é rapidão. Não, cara. Você é rapidão porque você tem expertise do tempo. Você já ouviu lá eu vi no YouTube, é facinho? É facinho, é sempre assim, né? No YouTube é sempre fácil. Eu tô rindo com esse negócio do YouTube agora que tá o do morango do amor, né? O pessoal tá queimando o dedo, grudando tudo. Mas é facinho fazer. É facinho, é facinho. Na internet tava facinho. Então foi lá, derreteu, não sei o que tem. E a técnica da doceira que ficou fez vários cursos. Isso. E quantas vezes ela errou? Isso. Ela errou várias vezes. Mas é facinho, o YouTube é fácil fazer. Mas até o vídeo que ela gravou facinho, deu trabalho. Mas não mostra limpar, não mostra no supermercado comprar, não mostra que, de repente, para ela fazer um morango, ela teve que comprar uma caixa inteira. Não vê que, de repente, ela comprou um açúcar e veio furado, estava faltando, ela precisou voltar lá no supermercado. É o que acontece com a gente, né? Hoje mesmo, recebi uma peça pelo chassi do carro errada. 2 essa semana. Isso acontece direto. 2. Então, você compra pelo chassi, você tem que ver errado. Responsável de quem? É nossa. Eu sigo um cara muito conhecido na área mecânica, professor Scopino. Ele é um professor e ele determinou que agora, quando o cliente pergunta para ele assim na empresa dele, qual que é a peça, qual a marca você vai colocar? Ele diz para o cliente, a marca dela é Scopino, o nome da minha oficina. Eu vi esse vídeo. Entendeu? E eu achei interessante, com certeza vou adotar. Qual a marca que você está colocando? A marca que eu estou colocando é 3 Max. Mas como assim 3 Max? Você fabrica? Não fabrico. Estou colocando um produto que eu darei toda a garantia. A garantia é minha. A garantia da 3 Max. Então, não interessa. O cara montou, que marca é a peça? 3 Max. De quem eu comprei? Posso ter comprado do original da concessionária, posso ter comprado um fornecedor de confiança, porque passa por isso. Nós vamos descartando o fornecedor, que quando a gente tem um problema, ele te dá as costas. A gente fica com aquele fornecedor, quando você tem um problema, fala, não, vamos aí te ajudar a resolver. Né? Tem muitas vezes uma peça de motor, que você tem que abrir o motor inteiro, o fornecedor simplesmente fala assim para você, traz aí que eu troco. E a mão de obra? E a mão de obra, e desmontar tudo, e olha, então quer dizer, então eu vou implantar na minha empresa que a marca é minha. A marca é minha. Qual a marca da peça? 3 Max. Gostei muito da ideia e é o que acontece hoje. Quando você falou da escassez, né, de mão de obra, passa por isso. Nós precisamos lembrar que antigamente você ia atrás de um pedreiro, atrás de um mecânico no bar, atrás de um funileiro no bar. Fazia serviço a troca de pinga. Era assim que a gente era tratado. Né? Então, eu sempre digo lá na minha oficina conversando, qual a diferença entre o médico e o lixeiro? Eu estou falando médico não é para denegrir. Estou falando médico porque é uma profissão que a gente precisa, todo mundo precisa, não tem jeito. Né? Por exemplo, nós temos oficina mecânica, funilaria. Se o cara não tem carro, ele não depende de nós. Nada, zero. Né? Mas no médico, é uma profissão linda, maravilhosa, precisa ter gosto, que eu não serviria, né? Mas assim, o que seria do médico sem o lixeiro? Sem o lixeiro não, sem o coletor do lixo, né? Eu faço um desafio. Todas as profissões são importantes. Todas. E por que a nossa, ou o pedreiro, ou a outra vai ser menor? Menos valorizada. Menos valorizada, né? Então, a gente tem que pensar sempre desse lado. Para comover ou para trazer todo mundo para o mesmo barco, que é o barco de sobreviver, de prestar um bom serviço, de atender na garantia, né? Semana passada, o menino me trouxe um carro lá, não lembro, acho que é o Fusca, que ele tem vários carros,
E vazou. Aí resolvemos o problema tal. Ele falou, Duzão, quanto ficou agora? Eu falei, imagina, irmão, é garantia. Garantia. Eu não acredito. Eu falei, não, garantia. Mas e a peça trocou? Troquei, é garantia. Foi um erro de montagem. A gente identificou e assim, não é feio. É feio você não assumir. Para mim, o feio é você não assumir. Ah, não fui eu que fiz. Não foi na peça que eu mexi. E acontece, a gente pegou também essa semana, um cliente abriu o capô do carro, foi trocar pneu. Ele foi trocar pneu. Falou, cara, eu gastei R$1.000 aqui, fez o cabeçote. Dá uma olhadinha para mim. Cara, desculpa, mas não tinha uma marca de chave nem um parafuso do cabeçote. Tava todos enferrujados. Então, impossível ter feito um cabeçote ali. Falo com toda certeza. O cara ficou louco. Cara, enquanto nós tivermos esse tipo de profissional, é o tipo de profissional que arrasta a nossa profissão para baixo. A minha, a sua. Enquanto o cara pinta na calçada um carro e as pessoas acham que tá legal, vai baixar. Mas aí as pessoas vão atrás de preço, é diferente. Isso, É o que exatamente. é o que eu falo aí. Aí, independente do porte da empresa, se é uma funilaria grande, se é um autocentro grande, se é uma mecânica grande, ou se é um autoelétrico grande ou pequeno, eu acho que assim, é a consciência dos empresários de profissionalizar Sim. o ramo, que é aquilo que a gente vem falando, né? É passar a confiança que esse consumidor, que esse cliente tem lá na concessionária, que fala, não, eu vou na concessionária. Mas assim, ele ir na concessionária e ir lá na 3 Max, por exemplo, os mesmos aparelhos que tem na concessionária você vai ter lá. Sim. A mesma mão de obra qualificada que tem na concessionária, que teoricamente teria, na verdade, você tem lá. Na verdade, nós temos que ser mais qualificados que a concessionária. Por quê? Saber mais que eles. Porque a concessionária lida apenas com uma marca. E nós lidamos com todas. Com todas. E não é vergonha hoje o cliente chegar na sua empresa, tô com um problema aqui, nesse carro. Não, beleza. Você sabe, você faz. Não, fazer eu faço. Fazer eu faço. Porém, eu preciso de um tempo de pesquisa. Por quê? Você comentou de hadas, que hoje aí, a tecnologia, né? Lá fora, para a gente falar rápido assim do hadas, que é muito complexo, lá fora nós temos nível... Teria que ter mais uns 2 podcasts só para falar de hadas. Só de hadas. Mas assim, vamos fazer as pessoas entenderem o que é hadas. Hadas é auxílio ao condutor, né? O simples sensor de estacionamento é um hadas. É um hadas. Um sensor de chuva é um hadas. O que é? Assistente à condução, assistente ao motorista, né? Lá fora, nós já temos o nível 5 do hadas. O que é o nível 5 do hadas? São os carros autônomos, que vão e vêm sozinhos. Vai demorar para chegar aqui? Não, já tem. Os Teslas que estão no Brasil, tem. Só não estão habilitados. Por que não estão habilitados? Porque não depende apenas do carro. Depende da infraestrutura, das rodovias e das vias. Mais. Só para contextualizar, como o hadas é um olho, né, um radar, ele precisa enxergar todas as placas na mesma altura, todas as faixas, seja ela contínua, segmentada, reta, todas no mesmo padrão. O indicador de velocidade, a mesma coisa. Então, se ele não consegue detectar várias placas, ele já vai ficar louco e vai desabilitar. Então, não está habilitado para o Brasil. Né? Puxando um gancho disso aí, eu acho interessante a gente comentar o seguinte, né? A gente falou do hadas, mas assim, o que eu percebo também no nosso dia a dia de oficina, com todas essas manutenções e correções que a gente faz, a maioria dos carros também que nós temos aqui, por mais que foi o que você disse, de que já foi testado, né? As tecnologias sempre são testadas fora para depois vir para cá. A maioria delas. Existem tecnologias que foram desenvolvidas aqui e são testadas aqui. Mas o que eu vejo é exatamente isso. Quando a gente fala, por exemplo, assim, desempenho do motor. Talvez o combustível que a gente usa aqui no Brasil não é o mesmo combustível que está sendo usado lá fora, Sim. onde esse motor foi projetado. Você falou do hadas. As nossas rodovias não tem Aí eu não vou nem falar beleza, né? Eu vou falar da qualidade mesmo, né? Da estrutura que tem uma rodovia de lá de fora. Sim. Então, assim, muitas das coisas... que aí o pessoal fala assim, muito reparador, que também não tem o conhecimento, fala assim, isso não presta. Esse motor não presta. Esse sistema de câmera não presta. Não é que não esse presta. Esse câmbio não presta. Esse câmbio não presta. E aí é o que eu falo assim, não é porque o cara não tem
o conhecimento, talvez. Muitas dessas tecnologias não funcionaram como devia funcionar aqui, porque a realidade do lugar não permite Não isso. permite. E aí o que eu falo assim, no meu ramo lá, talvez o verniz que usa na Europa não dá certo usar aqui, não dá o mesmo resultado. O clima é diferente, secagem é diferente, Umidade. aplicação, não é só o profissional e a ferramenta que ele está usando. Então, assim, muda muito, né, Du? Sim, com certeza. Assim, ó, dentro das tecnologias, a gente falou de ADAS, né? Mas, por exemplo, ABS, né? O ABS, quando saiu, foi condenado. Como o carro elétrico foi taxado. Não vai funcionar. Não funciona porque não tem estrutura, né? Mas o ABS, quando ele entrou em funcionamento no Brasil, o ABS está antes de 80 lá fora, né? Era extremamente caro e muita gente bateu o veículo por conta do ABS. Por quê? A reação do ABS, que é um sistema anti-bloqueio, ou seja, não trava a roda, com isso o carro freia antes, só que ele tinha Delay. Não, ele tinha ação e reação. A ação era você frenar, né, fazer a frenagem e o carro parar. A reação era uma trepidação no pedal. E muitos condutores, sem saber que aquilo era normal, tiravam o pé do freio e batia, né? Hoje, o ABS, que era desse tamanho, virou desse tamanho, e ele não é só mais ABS. Ele é um controle de estabilidade, ele reduz a trepidação no pedal, ele é um controle de tração do carro, tudo nele. Alguns têm até o controle longitudinal e lateral. Então tá tudo nele. Como é que não presta? Ele evoluiu. Outra curiosidade dentro da tecnologia, que hoje eu não tenho um número, mas o que você acredita que sai hoje de carro com transmissão automática? Qual é o percentual hoje de carros sair do zero? Qual é o percentual de carros comprados zero hoje entre câmbios automáticos e manuais? Mais de 80%, eu chutaria mais de 95%. Mais de 95% dos veículos saem automático. E, pasmem, quem inventou? Foram 2 brasileiros. O câmbio automático foi inventado por 2 brasileiros. E no passado, o Brasil, né, o brasileiro tinha a cultura de falar que o carro automático era carro para deficiente. Exato. Né? Você ia falar de um carro automático, o cara ia falar, esse carro eu não quero porque é carro automático, é carro para deficiente. Era até um preconceito, né? E aí você vê, né, vamos falar de 20 anos para cá. Não, evoluiu demais a tecnologia do câmbio e hoje, assim, todo mundo que anda num carro automático nunca mais quer andar num carro manual. Não quer. Mas isso eu acho que é da cultura também, né, Sim, foi evoluindo, os carros foram saindo com toda essa tecnologia, é o que eu te falei. Hoje, na verdade, é difícil chegar numa concessionária, as pessoas se espantam você pedir um carro manual. Eu tenho cliente, amigo, que só tira carro manual. Adora. O que eu falo é que esse mercado é muito dinâmico, né, e é legal, essas tecnologias, essas inovações, você estava falando do carro antigo lá, que não vinha, né? O acessório dele, o que colocava era um rádio, né? Sim. E aí você vê como evoluiu isso, que hoje, por exemplo, assim, as lojas de som automotivo sumiram, porque hoje todo carro já vem com rádio de fábrica, já vem com alarme de fábrica. Com qualidade. Já vem com trava elétrica de fábrica. Sim. Então, assim, esse setor, ele ficou para reparação dos carros mais antigos que ainda usam sistemas, né? Sim. Que foram manutenção, que foram colocados as manutenções nos novos, mas assim, como muda a característica do consumidor também e da cultura local, que eu acho que é isso que é mais legal de a gente falar. O mesmo exemplo que você deu do câmbio automático, evoluiu para tudo, no rádio, no alarme. Aí, assim, é o carro que não vinha com a roda de liga leve, hoje a maioria dos carros já vem. São todas características da cultura que foi mudando também, né? Você falou do deficiente, mas muito mecânico que não conhecia, em vez de tentar aprender, falava que era uma porcaria. Isso aí não funciona. Isso aí quando quebra, ninguém conserta. Antigamente os mecânicos falavam câmbio hidramático, né? Não Isso, falava câmbio automático, falava mas hidramático. Isso era hidramático mesmo. Os primeiros lá do Monza, lá atrás, que é os primeiros brasileiros com câmbio, era hidramático. Por quê? Porque não tinha nada elétrico nele. Era tudo mecânico. Tudo mecânico. Hoje você pega uma tecnologia de um câmbio CVT, ou até dos câmbios automáticos no Smart, você não percebe a troca de marcha. Hoje nós temos uma tecnologia nos câmbios. Vamos falar Power Shift, que o Power Shift é o da Ford, mas nós temos ele na Tigo, nós temos na Ford, nós temos na Volkswagen. Os caras falam, esse câmbio não presta, que é um câmbio robotizado.
automatizado. O que é automatizado? É um câmbio manual que tem uma central e um comando eletrônico. Você não faz nada. O pessoal, isso aqui não presta, não presta. Cara, tem Porsche, tem McLaren rodando com esse tipo de câmbio. A troca é mais rápida, né? Porém, a tecnologia demora um pouco mais a chegar e assim por diante. Então, E aí a falta de conhecimento para manutenção. fala que não presta, né? Exatamente. Então, nos falta, na verdade, conhecimento. E cá entre nós, termos de conhecimento, hoje o fabricante que ainda se preocupa um pouquinho com o mercado de reparação paralela, vamos falar assim, ou no mercado fora, é a Volkswagen. Por quê? Porque a Volkswagen, uma vez por mês ou cada 45 dias, ela tem um treinamento online para todos os clientes Volkswagen, principalmente focado para os mecânicos. Então, mas isso é um mínimo e vai me trazer uma informação de um carro de 1 ano para trás, no mínimo. Só que esse carro 1 ano para trás já entrou na oficina, já entrou, né? E aí a gente precisa vasculhar a informação e a informação não é barata. Eu pago uma plataforma mensalmente para ter acesso a material didático cerca de R$ 600 por mês, onde eu tenho informações didáticas. Qual é o torque, qual é o tempo, qual é o procedimento, um sinal de osciloscópio, qual é o sinal que eu devo encontrar ali. Porque, por exemplo, o sinal de um sensor X no carro tal é um. O gráfico do mesmo sensor no outro carro é o outro. Como é que eu guardo essas referências? A gente tem que criar um banco de dados e assim por diante, né? Então, as tecnologias vêm, primeiro são taxadas e depois são absorvidas, né? Por quê? Porque é um caminho sem volta. É o que você falou. O cara anda uma vez num carro. Pegamos nós aqui que estamos no interior, né? O cara que não gosta do câmbio automático. Você pode ir num câmbio automático e fala para ele dar uma voltinha em São Paulo. Ele volta querendo comprar um carro automático. Nunca mais ele Nunca mais. O cara pega um carro aí com... A não ser pelas nostalgia e pelo prazer da dirigibilidade de um câmbio manual, que o pessoal, né, os entusiastas que vão criticar a gente. Sim, com certeza. Porque um câmbio manual, não, é legal. o prazer de dirigir é muito maior. É né? legal. Você sentir a troca de marcha e tudo mais. Principalmente os carros que tem motor, né? Ou que foram mexidos. Então, mas assim, vamos mexer na nostalgia, só que você falou, então. Falando... A partir de 2014 para 2015, nenhum carro mais, pela legislação, que foi protelada, isso era para ter acontecido em 2009 ou 10, nenhum carro pode mais sair de fábrica sem airbag, sem ABS. Isso. Não pode. 2014. Não tem como ser produzido. Eu lembro disso. E aí gerou uma revolta. Por que tirar a Kombi? A saudosa Kombi. Eu tenho uma, né? Pra que serve a Kombi? Pra nada. É um pão mandando, né? Então, mas o pessoal que gostava, Yakult, é uma chips. Como é que tira a Kombi de circulação? Os maiores consumidores. E o projeto mais... Correios tinham muito Correio, mas é o projeto mais lucrativo da Volkswagen. Mais lucrativo da Volkswagen é a Kombi. Porque é um projeto antigo pago. E precisou tirar. Por quê? Porque era impossível colocar o airbag na Kombi. O ABS ainda conseguia. Mas o airbag era impossível. Por causa da posição de dirigibilidade. O airbag, em vez de te proteger, ele ia te arrancar a cabeça. Né? Então, quer dizer, nem a Volkswagen, para ser sincero, gostou de tirar. Né? Mas por exigência Mas por exigência, que é um carro que atendia o serviço. Então, um carro pago. Comercial, né? Comercial. E funcional, não era, de baixa manutenção. E não vendia um por vez, como todos os carros, um por vez. O cara chegava lá e comprava 50, 100 Kombi, né? Então, essa é uma prova da tecnologia. A nossa legislação, isso de legislação, também tem a ver, por exemplo, quando entrou o catalisador, com emissão de poluentes. Aí todo mundo fala, essa porcaria do catalisador só fede. Não era o catalisador que fedia, era o mau funcionamento do motor. Então, é o que a gente fala. A gente precisa buscar informação para não falar besteira. Eu fiz um treinamento de programação, o que hoje usa muito de atualização de software e assim por diante. Aí a concessionária sai na frente. Não pelo profissional simples que está na concessionária, porque o profissional que está na concessionária... Exatamente. O profissional que está na concessionária, ele simplesmente conecta a internet e o equipamento original. Faz sozinho. E faz praticamente por uma central, por um engenheiro que está lá. E nós precisamos do intermédio de alguém. E aí eu fui estudar.
Passei lá 2 dias, de manhã até o final da noite, no outro dia, e saí de lá com os tico e teco dando piruleta. Pirado de tanta informação. Pirado. E assim, modesta parte, é um troço que é para engenheiro em eletrônica, para hacker, é um negócio bem complicado. Mas para mim, o curso foi pago top, porque eu sei onde eu não posso mexer. É um item que eu entro com um scanner e um enter que eu dou errado, eu bloqueio a central do carro. Esse Bloqueio o carro nem partida não dá mais. não dá partida, não sai do lugar, fica travado. Eu fosse obrigado a pegar uma plataforma, tirar esse carro dentro da minha oficina, levar para uma concessionária, para a engenharia acessar, saber onde está o problema e trocar uma central, que pode variar aí de 5 a 30 mil reais, ou até mais, vai depender de um carro. Você pegar um carro popular, um Onix, vai custar aí 8, 9, 10 mil. Você pegar uma BMW, nós estamos falando acima de 30 mil. Né? Teve um vídeo, até que eu acho que foi num podcast, que eu não sei se você segue o Ricardinho da CF. A CF. Ele falou de um módulo de um Audi, que ele foi e bloqueou o carro e o módulo custava um absurdo, ele tentou importar, demorou para chegar e a concessionária tinha pronta entrega. Ele conta mais ou menos uma história dessa, que foi assim, um detalhe que ele prejudicou a elétrica do carro inteiro. O carro bloqueou. O carro bloqueia, o carro morre. E aí, falando exatamente de tudo isso que a gente está falando, e né, não é todo consumidor que tem essa consciência, que às vezes o trocar de uma lâmpada, você fala assim, eu vou passar ali no autoelétrico, eu vou trocar uma lâmpada do meu carro que está queimada. Talvez se a potência daquela lâmpada ele colocar maior ou menor qualidade da lâmpada do que a original, da qualidade da lâmpada, ele compromete o ABS do carro. Sim. Porque esses carros agora, tudo por Redicam, todos os módulos se comunicam. Então, assim... Vou contar um defeitinho simples. E aí o que a gente fala é assim, aí a culpa, não sei se a gente pode falar isso de culpa, mas assim, talvez o menino que tá lá no autoelétrico trabalhando, ele não faz nem ideia de que aquela lâmpada que ele tá pondo lá, ele vai prejudicar outras coisas. Tem veículos que queimam uma lâmpada de freio, para de engatar ré num câmbio automático. Por quê? Porque o sistema está se conversando. Toda vez que você desliga o carro hoje, o carro não para. A central está conversando. Alguns vezes você vai escutar uns zumbidios, porque as centrais estão conversando e entendendo como é que houve a pilotagem. Como é que aconteceu até ali. E vai ficar pronto para a próxima partida. E assim por diante. Então, quer dizer, o carro está o tempo inteiro sendo monitorado pelas centrais. Né? Redicam hoje, é fenomenal, porque é muito rápido. É muito rápido, né? Que nem você falou do delay, lógico, o ABS, quando saiu, funcionava só acima de 80 por hora. Hoje, os carros modernos funcionam a 5 por hora, a 10. É o lance do airbag. O pessoal me pergunta mesmo, como que na batida, uma batida abre airbag e outra não abre airbag? Lógico, cada montadora tem uma característica. Uma estratégia. O cinto tem que estar afivelado. Tem carro que hoje já tem, né? A maioria, não é de hoje, já. Os carros que tem o sensor de pressão no banco. Se ele não. Mesmo que, né? Se não tiver com o cinto, mas tiver com o sensor de pressão, que ele identificar que tem uma pessoa sentada, ele vai abrir o airbag. Antigamente se falava assim: só abre o airbag acima de 80 por hora. Não, gente, não é isso. Tem toda uma tecnologia, um cálculo de desaceleração. Eu já vi a airbag abrir a 40 por hora. Em clientes que relataram, de uma batida simples, que fez pouca coisa, estourou o airbag. Então, O pessoal que a gente segue aí, das oficinas mecânicas, né? Um pessoal sério, tem relatos que às vezes o cara foi sacar um terminal, às vezes com uma pancada, que foi feito isso a vida inteira em todos os lugares, explode o airbag, carro parado no elevador, só com a chave ligada, estava nem ligado. É uma estratégia da central do airbag que está se comunicando com o ABS, que vai conversar com a central eletrônica, que vai conversar com a central do câmbio, vai fazer isso. É quase unânime os veículos terem no meio, no console central, uma central do airbag, que lá dentro, ou no ABS, vai estar o acelerômetro, o inclinômetro, né? E ali é uma das bases de cálculo. Antigamente tinham sensores na frente do carro. Hoje, né, quase nenhum tem. Carros tem. Quase nenhum tem. Os Toyotas e os Hondas ainda continuam. Ainda tem. Poucos deles. Mas assim, se rebentar lá,
e, por exemplo, vamos supor que está com a chave ligada, veio um cara dando ré e rebentou só aquele sensor da frente. Não vai estourar o airbag. Não vai abrir o airbag. Entendeu? Ele também faz um cálculo do impacto do sensor. Enfim, é uma engenharia de cálculos. Não é uma engenharia, 80 por hora. Não tem como prever isso. Então a engenharia faz, como tem casos, você sabe que bate, às vezes parece que estragou um monte o carro. E não abriu o airbag. E não abriu o airbag. A pessoa fica, por quê? Você sabe melhor do que eu que destruiu para absorver impacto. Que hoje a indústria trabalha em 2 pilares, no meu ver. 2 pilares, para não falar 3. Que o terceiro não cabe a nós, que é dinheiro. Mas um dos pilares é poluição, reduzir o índice de poluição. Em geral, não estamos falando só de combustível, estamos falando de poluição de produção, né? Por isso, motores 3 cilindros se tornaram eficazes, melhor energeticamente e assim por diante. E a segurança do motorista. Você começa a ver muitos acidentes onde só sobrou o habitáculo, né? Então, esses 2 pilares é o que a indústria hoje bate firme. Segurança do ocupante e poluição. Esses são 2 fatores que batem. O terceiro é o custo-benefício para a indústria, que isso não leva ao caso, porque cada um tem seu critério. Então, isso é importante saber. Eu acho que isso é um fator que o entusiasta, a pessoa comum, o usuário, ela precisa lembrar que um dos pilares da indústria é a proteção dos ocupantes. Porque muitos falam, nossa, carro é porcaria, né? Uma batidinha de nada amassou tudo. Não é, cara. Alguns fabricantes já lançou para-choque, para-lama de plástico. É feito para desmanchar. Né? Feito para desmanchar. Se a pessoa começar a reparar, vai ver que o carro, o para-lama não chega mais lá na frente. Quem está lá na frente é o para-choque. É para deixar bonito? Também. Mas ele tem a função de absorver. Sim. É a primeira. Então, esse tipo de informação eu acho que a gente tem que passar. O restante que a gente foi falando aqui, se a gente sentar, é o que eu te falei. Mecânico, acho que funileiro também. Mecânico se encontra num churrasco, fala de carro. De defeito, de perrengue, assim por diante. Se encontrou no final da missa, fala a mesma coisa. É quase que doentio, né? Mas a gente não pode desvalorizar. Mas eu não acho que é doentio. Eu tô nesse ramo. Quase, eu disse. Eu tô nesse ramo e você também. É por aptidão. Do mesmo jeito que você falou que o médico ele tem que ter aptidão para operar na medicina, para fazer a medicina. Todo mundo que está nesse ramo, se não tiver aptidão, já não tava mais. Isso eu garanto para você. Não tá. Se o cara não gostar, não fica nesse ramo. A vontade de desistir é diária. É diária. Né? Ô, Du, e usando do que você falou, vou dar mais um exemplo. Eu fiz até um vídeo, né, na oficina. Esses carros, hoje, que tem a chave de telecomando. Não é uma chave de telecomando. Aquilo, se você deixar a chave próximo do carro, ela já deixa todo o sistema do carro preparado para uma possível partida. Sim. Aí o pessoal fala assim, eu tive, né, até cliente que veio me perguntar sobre essa informação que eu tinha passado, eu falei, é verdade, cara, o seu carro descarrega muito mais a bateria do que um carro que não tem esse sistema. Mas como assim? Assim, todos os modos, eles já ficam pré-tensionados a entrar em funcionamento. Bomba de combustível, só bomba de combustível? Não. Se o seu carro tiver um módulo de conforto, ele vai acionar, pré-tensionar esse modo de conforto. Ele vai pressionar os carros que têm partida remota. Ele pode entender que você vai dar uma partida remota a qualquer momento no carro. Exatamente. Então, assim, não pode deixar a chave próxima do carro. Exato. Só que aí foi o que você falou. Talvez o cara que vendeu o carro lá na concessionária não explicou isso para o consumidor. Voltamos para a concessionária. Torna um pedestal. E aí é o que eu te falo. Eu acho que assim, o cara vendeu o carro na entrega técnica lá e é uma das primeiras informações que ele teria que falar. Quando você não estiver usando o carro, essa chave não pode ficar nem próxima, nem dentro, nem no para-brisa. Ela tem que ficar longe para o carro entrar em modo de hibernação, né? Que exatamente. Eu acho que os caras tinham que fazer uma entrega técnica. Falar para o consumidor que tá comprando. Mas assim, não é tão técnica assim. Não é. Né? Então, quer dizer, a questão do carro tirar a imagem quando você está andando, né? Você tem uma imagem rolando numa mídia, você engatou vai andar para frente, ele apaga aquela imagem, para não ter a distração, né? A chave de telecomando, todo mundo fala, e se acabar a bateria, eu vou ficar na mão. Não vai, cara. Deveria ser explicado na concessionária. Eu recebo ligação, meu carro não destranca, eu tô com a chave aqui, não abre, eu não sei o que fazer.
O cara tirou o carro zero. Aí eu falo pra ele, vai aí, que carro que é? Tá, deixa eu ver aqui qual é, porque cada um tem uma estratégia. Ó, tem um pininho, você vai puxar, vai na porta, vai abrir, procura tal lugar dentro do carro, você vai encostar a tua chave e o carro vai ligar, né? Isso aí eu vi esses dias. Tem todo carro que Eu tem já recebi esse carro de sistema. guincho, só tava a bateria do controle. O cara não tinha informação. Se o cara comprou de alguém, eu fico até quieto, né? Que comprou o carro de alguém, e aí eu fico quieto. Seminovo, segunda mão. Seminovo, o cara, né? Mas, meu, o cara tirou zero. Mas é o que você falou, o cara da concessionária, a cliente da concessionária, ela não sabe, às vezes, o que o carro dela tem de recurso. Não sabe o que tem de. Não sabe. E aí, de tudo que a gente já falou aqui hoje, Du, é exatamente isso. Os profissionais que estão pondo a mão nesse carro falam assim: ah, mas eu só vou fazer uma troca de óleo. Às vezes, essa troca de óleo, o cara pode Vamos para tecnologia? comprometer um monte de outra coisa. Vamos para tecnologia? Vamos lá. Antiga. Desde quando existiu o Prius? Bastante. Desde 2010. O Prius é um carro híbrido. O Prius roda com um motor a combustão De outro elétrico. e o motor elétrico. Beleza? Para que serve o motor a combustão? Para carregar a bateria, porque ele só carrega através do motor, um sistema, e para rodar. Então, ou seja, se você tiver num plano, ele vai levinho, motor elétrico toca. Caiu a carga da bateria, o carro dá partida automaticamente, continua. Pra você ter uma ideia, ele não tem motor de partida. É o motor elétrico que dá partida no carro. Certo? Beleza. Então o cara vai fazer uma simples troca de óleo. E o trocador de óleo, nessas casas de óleo, não conhece o procedimento. Ele vai lá e esgota o óleo. Beleza. Só que ele não fez o procedimento. O que vai acontecer com o carro? A chave está dentro do carro. O carro vai dar partida no elevador. Sem óleo. O que vai acontecer? Vai travar o motor funcionando sem óleo. Ou seja, um simples Prius híbrido que está no mercado desde 2010, nós estamos falando de um carro 15 anos rodando no Brasil, 15 anos, que o cara pode fundir numa simples troca de óleo. Um procedimento simples de ser feito, e um deles é fazer o que você falou da chave. Você faz o procedimento dentro do carro, pega a chave do carro e leva muito longe do carro. Para não ter a pré-partida. Exatamente. Então, quer dizer, só o procedimento de troca de óleo, lá no painel do carro, pode ainda dar uma falha e o carro dá para partida. E dá partida sem óleo, todo mundo sabe o que vai acontecer. Então, a informação. E eu digo sempre, não é vergonhoso. Senhor, nós vamos trocar o óleo do teu carro, mas só um minutinho que nós nunca trocamos do Prius. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus materiais didáticos ou com algum parceiro, se tem algum procedimento específico. Ou até na concessionária. Na minha cabeça, concessionária numa hora dessa deveria nos informar. Olha, só aí você tem que tomar um cuidado, tem uma nota assim, você faz esse procedimento. Senão você vem aqui, eu te explico melhor aqui na concessionária. Ponto. Então, a desinformação ou a falta de interesse pela informação, né? Que a gente tem relato. Eu já tive palestra dentro da minha empresa, onde uma empresa veio, bancou que eu digo trouxe o palestrante, trouxe material, trouxe um monte de coisa. Eu comprei lá, aluguei cadeiras, compramos salgadinho, compramos tudo lá, e era grátis, para entender uma tecnologia. Para os profissionais da área. Não teve adesão. Nós tivemos 12 pessoas. 6 eram meus funcionários. Mas, Du, aí o que eu falo para você é que, assim, o que eu sinto nos profissionais do interior, não todos, tá? Mas a grande maioria, a síndrome do vira-lata que eu te falei. O cara acha que isso nunca vai chegar na oficina dele. Ele acha que ele nunca vai ter aquele problema. E aí, assim, sempre que ele tem um problema, ele fala, eu vou lá no meu amigo, eu corro lá no meu amigo, ele resolve para mim. Então, E se o teu amigo não tiver? Exatamente, mas eu acho assim, muitas das coisas, aí eu falo não só da preparação, porque aí a gente também pode estar falando da questão da capacidade de investimento, do cara investir em ferramental, investir em tecnologia, investir em conhecimento, como você falou, dos cursos e tal. Mas assim, aí eu falo que assim, eu costumo usar isso muito e falar assim, quando você quer ajudar, mas o cara tem que querer ser ajudado. Sim, com certeza. Então, na maioria das vezes, é o que você falou, você deu a oportunidade, a empresa ia vir dar esse treinamento e não teve adesão. Então, o cara não quer ser ajudado. Ele não quer ter acesso à informação. Que é o que a gente falou, do mesmo jeito que tem o cliente hoje que está comprando a peça na internet,
Na internet tem muita informação errada? Tem também. Tem também. Mas tem muita informação. Você vê isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tem um monte de gente da área que está fazendo o mesmo formato, o mesmo podcast, e está passando esse conhecimento, essa informação Sim. gratuitamente. Então, assim, são as pessoas que eu vejo, principalmente nessas oficinas do interior, que não querem evoluir. Eles querem continuar pintando, no meu caso lá, querer continuar pintando o para-choquinho lá, empapelando com jornal, de um monte de gente que... E para ele tá bom daquele jeito. Então, entendeu? Se o cara chega lá com um carro X e ele simplesmente eu não quero crescer, né? Tem muita gente que fala assim, eu ouço muito isso, fala, eu não quero crescer, o jeito que minha oficina tá hoje, pra mim tá bom. Cara, eu acho que isso não é questão de querer, né? De querer crescer, é questão que o mercado mudou. E aí eu quero puxar um gancho, que você finalizasse e falasse um pouquinho disso pra gente, do que você sente quando a 3 Max, eu conheço a 3 Max desde quando nasceu. Eu fui um dos padrinhos, vamos dizer assim, se assim você me permite falar. Mas eu queria que você falasse o que você sente desse mercado, de tudo que a gente falou aqui hoje, o que você sente desse mercado, do que mudou, né? O perfil do cliente, eu acho que mudou muito, né? Dos anos para cá. Eu acho que até mesmo isso que eu falei, com essa velocidade da informação, que chega muito rápido, o perfil e a exigência do consumidor também mudou, né? E eu sinto também que isso que a gente falou da concessionária, tem muito cliente que já não procura mais a concessionária. Ele procura os profissionais que estão fora das autorizadas, vamos dizer assim. O que você sente disso, Du? Felipe, houve uma mudança muito grande. Eu fiz alguns treinamentos antes de ter empresa, trabalhei para outras pessoas e eu vim numa época ainda onde o cara ele era fiel. Fiel de que forma? O cliente fiel. Consumidor final. Ele era fiel. Você foi lá um dia, você passou uma massa de polir no carro dele e nem cobrou, porque era só um risquinho. Esse cara virou grato a você. Então, qualquer coisa que ele tiver, ele vem até você. Hoje, esse tipo de cliente está mais escasso, está mais dinâmico. Até por conta da internet, está facinho na internet e assim por diante. Né? E aí, o que eu gosto às vezes de alertar muitos clientes, duas frases assim, não existe almoço grátis. Sim. E milagre, quem faz é o homem lá em cima. Isso. Esse é o único que eu acredito. Então, não tem como nós fazer, não tem fórmula mágica. Né? Eu acho que a mesma informação que o cara tem na internet, ele tem a desinformação. Né? Não é de hoje que o barato sai caro, né? Os antigos falavam, muito ajuda quem não atrapalha. Então, quer dizer, às vezes o cara achando que ele tá ficando ali do lado do teu trabalho, do lado do meu, ele tá nos ajudando. Não, ele tá atrapalhando. Porque às vezes ele tá no meio do caminho. Então, o mercado mudou bastante. Aquele cliente fiel, que é grato e não sei o que tem, diminuiu bastante. Isso eu posso dizer. Quem vem mais recente nem vai pegar esse tipo de coisa. E aí também tem profissional que trata dessa forma. Vai vir uma vez só mesmo, vou fazer qualquer coisa. E não é bem assim, né? Então veio mudando o mercado. O mercado, ele oscila, tem suas baixas, tem suas altas. Nós estamos passando agora num período que está em baixa, todo mundo reclamando. Principalmente uma atenção preventiva, né, Du? Eu vejo muito isso. A corretiva, o cara não tem jeito, ele precisa andar com o carro, ele vai lá e faz. Mas a preventiva, eu vejo que o pessoal... Isso. Pela situação econômica, acho que o país está passando, a gente sente que está diminuindo. A minha insistência sempre foi isso para o cliente, que a manutenção preventiva ela é mais barata e mais rápida. O cliente tem a falsa impressão que ele está toda hora gastando o carro. Não, ele está fazendo uma prevenção, que é igual o telecomando. Você precisou sair, seu carro está pronto. Né? Você precisou sair, seu carro está pronto. Então, isso eu bato na tecla e, graças a Deus, eu tenho vários clientes nos dois perfis. Os meus clientes que mantém a preventiva, que chega lá e fala, deu KM, se vira. Ou seja, eu tenho o histórico do carro e eu sei o que eu tenho que fazer no carro. Se tiver algo além, eu passo para o cliente. E tem os clientes que são clientes de carro zero. Semana retrasada eu recebi uma Jeep Compass zero. O cara fez revisão no concessionário, mandou trocar óleo e filtro, que é o que atende a garantia, e trouxe para nós fazer o que precisava restante. Falou, vê o que mais precisa. Alinhamento, balanceamento, faz aí. Então, nós temos isso daí. Então, é isso que nos motiva, né? Por exemplo, escapamento. Eu perdi de soldar escapamento que eu quis explicar para o cliente. Olha,
Você vai soldar, eu vou ganhar meu dinheiro, daqui a pouco você vai vir colocar um novo. Isso não faz mais, né, Edu? Uma prática que era do passado e hoje não funciona Então, mais. É o que e eu falo outra, para todo mundo. e chega cliente lá, não, acho que é só uma soldinha. Cara, a soldinha é o que mais me dá lucro. Me dá mais lucro do que a peça. Do que trocar. Do que trocar, entendeu? Se eu fizer uma solda hoje para um cliente de R$ 100, me deu mais lucro que eu vender uma peça de 300, Sim. que eu paguei 250. Então, e ainda tem o cliente que quer fazer uma soldinha, e eu falo, cara, não vou fazer porque você vai voltar aqui reclamando. Então, eu deixo de fazer. Mas aí é posicionamento, Edu. Sim, Que é o que eu falo, que sim. eu tô batendo muito na tecla, não só aqui nesse canal, mas no outro, meu lá da oficina, que é exatamente isso, posicionamento de mercado. É você falar o não pro cliente. Você já falou não para cliente, Edu? Oh, cada vez mais. É. Cada vez mais. Eu acho assim, que você falou de valorizar o profissional precisa aprender a falar não. Por mais que o cliente é amigo e tal, fala assim, dá um jeitinho aí pra mim, faz aí, eu vou vender esse carro, o que eu mais escuto é isso. Vou só dar uma garibadinha que eu vou vender esse carro. Mas espera aí, na hora que você for vender o carro, você vai passar o problema pra outra pessoa? E aí, na hora que você passar o problema pra outra pessoa, que ela reclamar com você, o que ela vai falar? Eu fiz lá no fulano. Fiz tudo lá. Isso, então assim, é isso que os profissionais precisam aprender, falar assim, viu? Esse cara que tá te pedindo para você fazer isso, para você fazer a soldinha, para você dar a garibadinha, dar o jeitinho, ele não é teu amigo. Não. Né? Porque na hora do jeitinho, você é o melhor amigo dele. Isso. Se voltar a dar defeito, você virou o inimigo dele. O inimigo dele. Eu tenho um caso de amigo que foi pra justiça. Foi pra justiça. Então, cara, dentro do que você me perguntou, é mais ou menos isso mesmo, Felipe. O mercado oscilou, o mercado modificou e a gente precisa acompanhar. A gente precisa acompanhar. Eu peguei um eletricista lá de... O cara tem 40 anos de eletricista. E eu falei pra ele, cara, você não pode mais fazer isso, trocar a bateria do carro funcionando. Não pode... E esse dia ele me encontrou e falou, cara, eu fiz um dispositivo aqui, ó, não faço mais depois que você me falou. Pô, eu fico feliz pra caramba. Eu falo da elétrica assim, ó, se o cara colocar uma lâmpada de teste que qualquer eletricista tem hoje, né? Tem estoque. Uma lâmpada de teste, que ele vai fazer teste, se ele pegar um fio lá para pôr uma lâmpada de teste, ele queima os módulos do carro inteiro. Exatamente. Só fazendo o teste, só colocando lá para ver se chega a corrente. Então, eu queria agradecer você dessa presença aqui hoje, esse bate-papo. Já se passou 1 hora e foi muito... agora aqui. A gente precisa fazer mais vezes. Com certeza. E assim... trazer cada vez mais conhecimento, não só para quem é do ramo, mas para o público em geral, para os consumidores, assim que a gente está falando. E queria agradecer essa sua disponibilidade de largar lá a tua empresa, disponibilizar esse tempo para vir aqui, passar um pouquinho, né? Porque não deu tempo de a gente falar, acho que nem 1% de tudo que a gente queria falar aqui hoje. Mas agradecer a sua presença e encerrar dizendo isso aí, que eu acho que o que tem que valer, não só no setor automotivo, mas em tudo em que as pessoas se proponham a fazer, é a parceria. Sim. Encarar os desafios e o mercado de forma parceira. Né? Eu acho que eu falo bastante isso para todo mundo que eu converso. Ninguém é dono da verdade. Não. Né? Às vezes eu posso ter um conhecimento absurdo em falar para você aqui de verniz, mas eu não tenho conhecimento, talvez, de fazer um balanceamento num carro. Né? Eu que agradeço, né? Porque há algum tempo a gente vem tentando fazer isso. Aqui a gente não veio aqui para denegrir uma empresa, uma profissão, nada disso. Eu acho que é um bate-papo que serve para alertar os profissionais das nossas áreas que ainda não acordaram, para eles acordarem, né? Saber que ele tem um valor, saber que não é porque ele tá sujo, seja de tinta ou seja de graxa, que ele é menos que os outros. Sim. Né? Que ele não detém o conhecimento, né? Então, não ter vergonha de falar, né? Então, eu posso agradecer. Com certeza, dá para a gente virar a noite aqui falando de assunto, né? E o mais importante é difundir informação e informação verdadeira, né? E tá disposto, se alguém precisar perguntar, eu tenho muita gente que vai lá na minha empresa perguntar, o que você acha? E quando eu falo muita gente, não são caras novos. São às vezes uma pessoa mais antiga. Cara, você manja mais disso? Eu falo, não manjo.
Vamos tentar ajudar. Vamos tentar fazer. Como eu também tenho alguns que a gente também liga. Ou às vezes é um contato de alguém que pode ajudar, né? Exatamente. Que a gente já fez isso também então, nos assim, bastidores essa é o que a gente fala. No nosso caso, nós não somos concorrentes, que é a funilaria, a minha parte mecânica, mas somos amigos, somos parceiros, e nem em outras oficinas. Mas eu não tenho concorrente, Du, aquilo que eu falei para você. Se fechar a oficina X ou a oficina Y, eu não dou conta de atender o que os caras têm lá. Nem eu. Então a gente não tem concorrente, não. Eu falo que a concorrência maior é nossa. Sim. Consigo próprio. Para entregar o que a gente se propôs da melhor forma e da melhor maneira. É para isso que eu trabalho todo dia. Né? Eu fico mais feliz hoje na minha empresa quando entra um carro todo detonado e a gente vai testar, o carro tá lisinho, bonitinho. Eu tô mais feliz da forma que o carro tá saindo, que o cliente tá levando o carro, do que o próprio dinheiro que entrou no caixa. Porque o dinheiro entra e sai toda hora. Entra e sai toda hora. Então, eu quero agradecer a oportunidade, o canal para a gente poder falar. Vamos fazer mais, vamos botar mais gente na roda e vamos difundindo, que eu acho que a informação é que muda o jogo. Sim. A informação muda o jogo. Então, muito obrigado, eu que agradeço. Estamos disponível a hora que você quiser. Valeu, Du. Obrigado, gente. Esse foi nosso primeiro na oficina. Hoje a gente falou um pouquinho aí de tecnologia, do que vem nesses carros modernos. Bem pincelando, bem superficialmente, né? O tempo não dá pra gente. A gente gostaria de ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas é isso aí. Agradeço a todos que acompanharam a gente aí no canal e fica aqui embaixo. Curtem esse vídeo, por favor. Sigam e compartilham com seus amigos, para quem é do ramo, para quem não é. Valeu, boa tarde a todos.